Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et emite lumentum radium. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e iluminai-os com um raio da tua luz, et emite lumentum radium. Um raio de luz do Espírito Santo é capaz de iluminar o mundo inteiro. Uma faísca do Espírito Santo é capaz de incendiar o mundo inteiro, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Por isso, quando escuto esse versículo dessa oração, et emite lumentum radium, uma faísca, um raio de luz teu, lembro-me daquelas palavras do livro do Cântico dos Cânticos, que fala do amor do esposo pela esposa, e ele diz: as águas das torrentes jamais poderão fazer apagar o amor, nem os rios poderão fazer submergir o amor, porque o amor é mais forte que a morte. O amor é uma faísca de Deus, uma faísca de Deus. E é esse amor que nós celebramos na festa do Espírito Santo. Não qualquer amor, não mais um amor, mas o amor absoluto, do qual todo amor brota como uma fonte. O amor que vivifica, o amor que cura, o amor que aquece, o amor que conforta, o amor sem o qual estaríamos perdidos. Bem escreveu sobre ele um monge do século XI, que foi o autor da sequência que nós acabamos de cantar tão bonito na nossa igreja, a sequência do Espírito Santo, a sequência que é um hino doutrinário, um hino catequético que nos ensina a doutrina da igreja sobre o mistério que nós estamos celebrando. Cantamos sequência na Páscoa, cantamos a sequência de Pentecostes, daqui a pouco cantaremos a sequência de Corpus Christi, hinos que nos revelam a doutrina, e essa doutrina do Espírito Santo que acabamos de cantar, nos fala a verdade sobre os frutos desse amor que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado com muita justiça amor, porque ele é mesmo amor. Mas foi um monge do século XI, se não me engano, se a minha memória não está me traindo agora, pode ser que sim, mas se não me engano, Rabanus Maurus era o nome dele. E era um monge italiano, Rabanus Maurus, foi ele que escreveu a sequência do Espírito Santo que nós hoje cantamos em nossas igrejas. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Veni Sancte Spiritus, et emitem lumentum radium. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Pai dos pobres, porque não há nada, absolutamente nada que nós tenhamos que seja proveitoso para a nossa salvação ou para a nossa relação com Deus, mas nada, irmãos e irmãs, absolutamente nada, se não for por meio do Espírito Santo. Até mesmo as nossas próprias boas ações, que são boas. Há muitas pessoas que, por exemplo, não acreditam em Deus. Há muitas pessoas que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há muitos. Há muitas pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja, nem querem fazer. Mas ainda assim existem pessoas que são capazes de fazer gestos bons. Há muita gente que não quer em Cristo, mas é capaz de fazer ações boas, dar comida a quem tem fome, por exemplo, vestir os nus, não é verdade? E está bom fazer os gestos bons, mas infelizmente que esses gestos não valem nada para o céu, nada. Não tem mérito nenhum para o céu, porque elas estão desligadas do Espírito Santo. Assim somos nós também, quando estamos na desgraça do pecado mortal, que é uma verdadeira desgraça. Ainda que nós façamos atos bons, nenhum deles aproveita nada para o céu, se nós estamos separados do Espírito Santo pelo pecado, irmãos e irmãs. São gestos bons,
mas não nos aproveitam para o céu. Enquanto que se nós estivermos unidos no Espírito Santo, diz Jesus, um copo de água dado em meu nome não ficará sem recompensa. O Espírito Santo é o Pai dos pobres, porque nós precisamos dele muito em nossa relação com Deus. Nós somos tão pobres, irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós nem sequer seríamos capazes de ter fé em Deus, porque a fé é um dom que Ele nos dá. E é por isso que Ele é chamado Lumen Fidei, luz da fé. Santo Agostinho chamava o Espírito Santo Lumen Fidei, a luz da fé. Nós somos tão pobres, sem o Espírito Santo nós não teríamos nenhuma esperança. A nossa vida seria um desespero. Não teríamos esperança no cumprimento das promessas de Deus, porque é Ele quem nos dá o dom da esperança. Nós somos tão pobres, irmãos e irmãs, tão pobres, que nem sequer amar a Deus nós seríamos capazes de amar se o Espírito Santo não nos desse o amor para amar o próprio Deus que Ele é. Até o amor para amá-lo, é Ele que nos dá, de tão pobres que nós somos. Ele precisa nos dar o seu amor para que nós o amemos, para que amemos Jesus, para que amemos Deus Pai, para que reconheçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. São Paulo acabou de dizer-nos agora na segunda leitura, ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Ninguém diz. Quem me garante? Quem garante para vocês que aquele homem que viveu 2000 anos atrás lá na Galileia, que era filho de Dona Maria e de seu Zé, um carpinteiro lá, quem me garante que esse homem é o Filho de Deus encarnado, que Ele é o Salvador? Tem 2000 anos que ele viveu. Quem me garante isso? Quem me garante é o Espírito Santo. E é por isso que eu digo, eu creio que Jesus é o Senhor. Porque a fé que nós temos em Jesus veio do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. O amor que temos é um dom do Espírito Santo. A esperança que temos é um dom do Espírito Santo. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos dons, porque nós somos muito pobres e precisamos muito dos teus dons. Sem o Espírito Santo, qual seria o consolo em nossa vida? Qual a esperança? Como poderíamos viver nesse mundo, irmãos e irmãs, cercados de tanta maldade, cercados de tanta violência, cercados de tanto ódio, cercados de tantas injustiças, cercados de tantas corrupções? Quem conseguiria viver nesse mundo terrível, sujeitos a tantas dores e a tantas enfermidades terríveis? Cada dia uma nova surge. Quem conseguiria viver feliz num mundo desse, irmãos e irmãs? Se o Espírito Santo não nos consolasse, Ele é um consolo para nós. Em nossas decepções e dores da vida. Consolo que acalma, disse-nos a sequência do Espírito Santo. Consolo que acalma no meio de nossa aflição, Ele é o consolo que acalma. Dizem que o Papa João 23, quando foi eleito, que agora, desculpa, é São João 23, canonizado recentemente, eu estava em Roma na canonização de São João 23 e de São João Paulo II. O Papa São João 23, na noite em que foi eleito Papa, vocês podem imaginar como deve ficar o coração, a mente de uma pessoa que acabou de ser eleita sucessor de Pedro, chefe visível da Igreja Católica. Ele foi para o quarto e ele mesmo conta isso e não conseguia dormir, não conseguia conciliar o sono. 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, e ele pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? E agora? Eu sou Papa agora. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso? Eu já tenho 80 anos de idade. Como eu vou dar conta disso, Senhor? E afligindo-se, 10, 11 horas da noite, 12 horas. E, de repente, uma calma interior, uma paz, uma consolação interior. E veio na mente dele
Aquela palavra que quem conhece os dons do Espírito Santo logo identifica, a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, que logo veio sobre ele dizendo: calma, João, deita e dorme, quem governa a igreja é o Espírito Santo. Não precisa ficar nervoso, né? Não depende só de você, né? E você não está sozinho. O Espírito Santo virá em seu auxílio. Dorme e fica tranquilo. Toda a igreja reza pelo Papa. Toda a igreja reza pelo Papa. E ele então dormiu um sono maravilhoso. Veni, Sancte Spiritus, consolo que acalma. Vinde, Espírito Santo, hóspede da alma. Que bonito quando Rabanos Mauros chama o Espírito Santo de hóspede da alma. Porque de fato ele é um hóspede. Ele não é um intruso. Ele não é um invasor. O Espírito Santo não invade a nossa vida. Quem invade é Satã, que não tem respeito nenhum por nós, nem tem amor. O Espírito Santo não invade a nossa vida. O Espírito Santo é delicado. E se nós o convidamos, ele entra em nossa vida. Assim como Jesus. O que ele nos diz no livro do Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, eu entro, me sento à mesa e tomo a ceia com ele. Em Jesus, que acolhemos como Salvador, entram também na nossa vida o Pai e o Espírito Santo. Entra a nosso convite, mas ele quer que nós o aceitemos com liberdade. Porque criou-nos Deus livres, deu-nos o dom do livre-arbítrio, e por isso o Espírito Santo não invade a nossa alma, não invade o nosso coração, não invade a nossa vida. O Espírito Santo é o hóspede da alma. Nós o hospedamos como um amigo, para que ele viva no interior de nós. Como amigo, como fonte de luz, como fonte de amor. Nós o acolhemos como amigo para que ele seja em nós a alma da nossa alma. Eu dizia na novena aqui anteontem, né? Elisabeth Lezer chamava o Espírito Santo, tem uma bela oração do Espírito Santo, Elisabeth Lezer, em que ela chama o Espírito Santo alma da minha alma. Porque até mesmo a alma, que é a fonte da vida do nosso corpo, pode ser morta, uma alma morta sem o Espírito Santo, como é a alma dos ímpios, como é a alma dos injustos, como é a alma dos renitentes que não se convertem nunca ao Senhor. Mas o Espírito Santo é a alma daqueles que creem, doce hóspede da nossa alma. O Espírito Santo, alívio em nossas dores. Alívio em nossas dores. O Espírito Santo, o descanso e o repouso dos que creem em Deus, que repousam nele através da santa oração. O Espírito Santo, vento suave e refrescante no calor da vida, na jornada da vida, no meio daqueles meio-dias terríveis de sol causticante, que são os momentos duros da vida, aí vem o Espírito Santo, aquela luz bendita, aquele fogo que crepita, queimando o mal e iluminando o nosso interior. São João da Cruz, um grande mestre espiritual da nossa igreja, chama o Espírito Santo de lâmpadas de fogo. Lâmpada de fogo que desce até o mais profundo do nosso ser, iluminando aquela escuridão que existe dentro de nós. E quando nós não o temos, então nós somos atraídos por estranhos primores, estranhos amores, tiramos o lugar de Deus e caímos na morte. Mas quando a lâmpada de fogo de Jesus, que é o Espírito, entra em nossa vida, ele ilumina de tal modo o nosso ser, diz São João da Cruz, de tal modo que nós também ressuscitamos com Cristo. É uma ressurreição da alma, através da presença dele em nós, nos comunicando sempre o amor de Deus, derramando sempre o amor de Deus. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, é o tudo da nossa vida cristã. É o tudo. Por isso Jesus disse aos apóstolos: não saiam daqui,
Não comecem nenhuma obra, não vão pregar ainda, até que vocês estejam revestidos do quê? Do Espírito Santo. Porque vocês não podem sozinhos. Vocês não podem pregar, nem falar, nem amar, nem esperar. Vocês não têm força para nada, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Essa presença delicada, mas forte. Esse vento suave, mas poderoso, que enche o nosso coração com a luz e com a presença de Deus. E continua Rabanos Mauros, dizendo: o Espírito Santo é aquele que purifica, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Guiai no escuro. O Espírito Santo é capaz de nos guiar no escuro. Aliás, o que é a fé, irmãos e irmãs? O que é a fé? A fé é caminhar no escuro. Mas é caminhar com tanta certeza como se nós estivéssemos vendo o invisível. É isso que o livro, a Epístola aos Hebreus, fala sobre a fé. Fala que os patriarcas, Moisés, Abraão e os outros, eram homens que tinham tanta fé e caminhavam com passos tão firmes como se eles estivessem vendo o invisível. A fé é ver o invisível. A fé é caminhar no escuro. A fé é uma busca dentro de uma certeza. Como é que nós somos capazes de caminhar no escuro? Nós cremos no que não vemos. Como é que somos capazes de crer no que não vemos? Como somos capazes de caminhar no escuro? Porque o Espírito Santo nos guia no escuro da fé, na penumbra da fé, com passos tão firmes e seguros que nós temos certeza, não temos dúvida alguma. Dúvida alguma. Ontem eu estava em Cabo Frio, pregando num cursilho, fazendo uma meditação num cursilho, e lá havia uma irmã minha, uma paroquiana antiga minha, uma das primeiras logo, que morava lá numa capela da periferia, uma senhora muito boa chamada Célia. Há 2 meses, ontem fazia 2 meses que ela havia perdido o filho, assassinado no portão de casa, da casa dela. O filho levou tiros na porta ali, parou uma pessoa, deu tiros, cravou o rapaz de tiros. E ela, uma mulher boníssima, muito espiritual, estava ontem no cursilho trabalhando, no seu 2º mês de luto, estava lá trabalhando para Jesus com um sorriso no rosto. Eu tive que abraçá-la. Eu perguntei: então, Célia, você não está revoltada? Você não está chateada? Você é minha irmã, eu queria tanto te ver, queria tanto te abraçar. Padre João, não estou nada. Jesus está sempre comigo. Eu tenho certeza, nada me separará do amor de Jesus. Nem a morte do meu filho, nem minha morte, nem nenhuma doença, nada me separará do amor de Jesus. Vocês acham que o ser humano é capaz de ter uma fé assim, irmãos e irmãs? Se não fosse pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs. Se não fosse por Ele. Uma fé que suporta uma cruz tão grande com um sorriso nos lábios. Uma fé que suporta uma cruz tão grande, crendo com tanto amor ainda, sem nenhuma dúvida, como ela me dizia: eu tenho certeza. Que bonito. Quem que nos dá essa certeza no escuro? Quem é aquele que guia no escuro? Só Ele pode nos guiar no escuro da dor, no escuro do sofrimento, no escuro das provas, no escuro desse mundo distante de Deus e idólatra. Só Ele pode nos guiar no escuro. O Espírito Santo guia no escuro, dobra o que é duro e aquece o nosso coração quando ele esfria. Aquece o nosso coração para que ele volte ao primeiro amor. E isso acontece ao longo de toda a nossa vida, porque nós também somos fracos, duvidamos e caímos, esfriamos em nossa fé, mas o Espírito Santo é aquele que aquece o que é frio. Ele devolve o fervor inicial, como Jesus dizendo numa das cartas do Apocalipse: volte para o seu primeiro amor. E nós cantamos uma música: preciso voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo é aquele que nos faz voltar ao primeiro amor, ao maior amor da nossa vida, que é o Senhor. É o Espírito Santo que dá à igreja a esperança
e a alegria. Da igreja inteira e da a cada um de nós. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et emite lumentum radium. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e emiti um raio da tua luz. O Espírito Santo, sem o qual estaríamos mortos para Deus. Espírito Santo, sem o qual não teríamos esperança. Espírito Santo, sem o qual não amaríamos. Espírito Santo, sem o qual não seríamos fortes nas provas da vida. Espírito Santo, sem o qual nós sucumbiríamos nas tentações. Espírito Santo, sem o qual não haveria sobre este altar, como daqui a pouco haverá, a presença real de Jesus na transubstanciação do pão e do vinho, porque é Ele quem faz a transubstanciação do pão e do vinho através do instrumento que Deus escolheu, que é o sacerdote. Mas é Ele que faz. Espírito Santo, sem o qual todos estaríamos jazendo na morte do Espírito. A morte do Espírito, 1000 vezes pior do que a morte física, é a morte da alma. Espírito Santo é a alma da nossa alma. Por isso estamos alegres hoje. Por isso ficamos felizes, por isso celebramos essa noite que conclui o tempo pascal e o dia de amanhã com vigília, com oração, com louvor, com festa. Por isso celebramos na alegria, celebramos uma festa muito alegre, uma festa em que nós estamos embriagados, mas não com a bebida, embriagados com o Espírito Santo, como os apóstolos. Essa santa embriaguez, disse hoje de manhã o Papa Francisco na sua homilia, essa santa embriaguez que vem do céu, uma embriaguez de amor e de glória, do sentimento da presença, da obra de Deus em nós. Por isso estamos alegres e celebramos essa noite com alegria, porque o Cristo ressuscitado derramou seu Espírito sobre nós, cumpriu a promessa do Pai. Nós não estamos mais sozinhos. Deus nos deu um paráclito, quer dizer, um consolador. Deus nos deu alguém que vai caminhar aqui na igreja, na terra conosco, até a segunda volta de Jesus. Ele acenderá a fé, Ele iluminará nossos caminhos, Ele nos fortalecerá, Ele nos comunicará os segredos dos projetos do Pai. O Espírito Santo é o nosso tudo, é o tudo da igreja, a alma da igreja, a alma da nossa alma. Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus que derrame, continue derramando sobre nós, cantando, pedindo que Ele faça descer sobre nós a força desse Espírito que é amor, a força desse Espírito que acende a fé, a esperança e a caridade em nós. Esse Espírito que nos faz dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Espírito que, alma de nossa alma, nos liberta da morte e do mal e nos projeta no sobrenatural de Deus, para vivermos e seguirmos os seus caminhos de luz e de amor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Diga para o Senhor: estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior, uma unção maior. Preciso
Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Espírito de Deus, estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Eleve o seu coração, Senhor, e diga: preciso de ti. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim, agindo em mim. Eu quero sim, eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Diga pro Senhor: preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Espírito de Deus. Espírito Santo é tão poderoso que antes dele ser derramado, ninguém podia conhecer direito a Deus. Ninguém podia, porque ninguém podia atingir a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Homens muito sábios chegaram perto do conceito de Deus. Sócrates, Aristóteles, filósofos chegaram perto, mas não conseguiram entender quem é Deus. Mas hoje, pelo Espírito Santo, qualquer pessoa pode entender quem é Deus. Qualquer velhinha, qualquer pessoa, mesmo sem cultura, qualquer criança, qualquer jovem, qualquer homem, qualquer mulher, culto ou não, seja um poço de ciência humana ou seja um analfabeto, qualquer um, pelo Espírito Santo, pode conhecer a Deus. O que antes ninguém podia, hoje todos podem, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado sobre nossos corações.
e Ele atua em todos nós, porque todos nós somos os membros de Cristo, como nos diz São Paulo, acabou de nos dizer na segunda leitura. Somos muitos, assim como o corpo tem muitos membros, nem todos são mão, nem todos são boca, nem todos são olhos, nem todos são pés, mas todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim nós também formamos um só corpo em Cristo e temos um só Espírito que anima esse corpo, o Espírito Santo, que nos dá a unidade, que faz com que nós sejamos um, e Jesus é a cabeça do corpo, da igreja, que nos preside, sentado à direita do Pai, para onde caminhamos. Essa é a nossa esperança. Eu creio nisso, porque assim o Espírito Santo me revelou através da pregação da igreja. Quem crê que Jesus é o Senhor, que está sentado à direita do Pai, levante a mão. Sinal de que o Espírito Santo agiu em todos nós. Nós precisamos dele para continuar crendo e para dizer a Deus: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Precisamos de Ti para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa caridade, para aumentar a nossa esperança. Vamos cantar: preciso de Ti, Espírito de Deus, preciso de Ti. Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti. Eu preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti. Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti. Espírito de Deus,